Olá! Estamos aqui para mais um Time Forecast, hoje com uma convidada muito especial. Então, quem está aqui comigo hoje é a Fernanda Sorgato. Oi, gente, tudo bem? Ela é uma médica renomada aqui em Brasília, tem um público muito amplo aqui já, inclusive já fez várias coisas no meu rosto. Então, Minha assim, paciente, vocês... gente, bonita, né? Pode falar. Vocês elogiam, esses dias eu recebi, né? Falei pra você, recebi, nossa, que contorno! Não tem nada, tô brincando. Eu falei, não, a doutora Fernanda colocou a mão aqui, fica bem legal. E, inclusive, são coisas que eu nunca tinha pensado. Eu nunca tinha pensado sobre contorno e como faz diferença, né? Então, hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos mais polêmicos, né? E também que eu quero falar com você. E eu quero falar também sobre os tratamentos, os melhores tratamentos que tem no mercado, mais atuais, que é como eu falo, né? Quando eu faço paciente oculto, que eu ligo para os pacientes da clínica, eles me trazem muito isso, né? Essas dúvidas. E ninguém melhor do que a doutora Fernanda Sorgato para esclarecer tudo isso pra gente. Então, o primeiro assunto que eu gostaria de conversar com você é sobre a história do fenol, doutora. Sim. Acho que é legal trazer isso pela questão de segurança e trazer o melhor para as pessoas, né? Sim. Então, o que você acha sobre esse assunto? Então, eu não trabalho com fenol, mas eu sei que muitos médicos, inclusive eu estava num congresso recente, tinha um médico lá palestrando que ele trabalha só com fenol há 10 anos. Então, tem médicos bem direcionados para essa questão do fenol. Né? Sim. O fenol, ele é maravilhoso. Quando ele bem indicado, aquele paciente que você olha e dentro da avaliação você fala, esse paciente vai se beneficiar muito do fenol. Entendi. O resultado dele vai ser maravilhoso, mas realmente é uma substância que a gente tem que ter um cuidado, tem que ter uma avaliação prévia. Fazer exames, né? Exatamente, ele tem uma questão cardio e nefrotóxica, então ele tem que ser feito, quando você vai fazer um full face, o rosto todo, centro cirúrgico, esse paciente tem que estar monitorizado, esse paciente, você vai fazer o full face, mas você não faz o full face de uma vez, você faz região por região, pouco que eu sei de fenol mesmo sem fazer, então você faz a testa, espera 20 minutos, o paciente lá tem que tomar bastante soro, sabe, quando tá fazendo. Então, assim, não é um procedimento para você fazer em qualquer ambiente. Então, tem que ser ambiente hospitalar, tem que ter propriedade para fazer, sabe? Então, o que me deixou, claro que né, é uma vida perdida, é algo muito triste, mas o que eu vi que aconteceu foi que ao invés de regulamentarem a utilização do fenol, a Anvisa chega proibindo o fenol, né? E aí, mais recentemente, a gente teve uma outra situação também, né? Aqui de Brasília, inclusive. Perfeito. E de uma paciente que faleceu com a questão do PMMA no glúteo. Ah, eu vi ontem uma médica comentando sobre isso. Uma médica que trabalha muito com PMMA. Exatamente. E aí é um produto também que, assim... são produtos polêmicos, são produtos que realmente, até mesmo na classe médica, a gente vê muitos posicionamentos diferentes, né? Mas essa questão também do PMMA, eu vi que parece que vão proibir a utilização. Então, assim, ao invés de regulamentar, parece que é, não sei se mais fácil, só ir lá e proibir o produto, mas imagina quem trabalha só com isso, Só com isso e tá, por exemplo, essa médica que estava comentando, ela falou que trabalha há mais de 10 anos com isso, nunca teve alguma intercorrência grave. Todas as intercorrências pequenas que ela teve foi resolvida prontamente, muito facilmente, assim, porque ela tem todo equiparado para isso, né? Então, o que eu digo cuide muito do profissional que você vai fazer, né? Sim. Eu sou uma pessoa que defendo muitos médicos, não só porque eu trabalho com médicos, assim, porque eu trabalho porque eu vejo a responsabilidade dos médicos, entendeu? Então, sim, eu vejo a diferença que você tem dentro de uma clínica e o nível de conhecimento. Eu, tanto como paciente, como consultora. Eu, como paciente, o nível de explicação e a segurança que você me passou na sua consulta já é muito diferente de outros profissionais, até médicos, sim, né? Então, acho que tem a questão de profissionais não médicos, mas também tem a questão de um médico especialista na área, né? Sim. Então, eu vejo assim, você bloquear o uso, não permitir o uso, proibir o uso, né? É algo muito delicado, porque você acaba tirando o trabalho mesmo de alguns médicos que são os especialistas, sim, nisso, é muito sério. Eu fiquei pensando nesse profissional que estava lá no congresso, expondo a experiência dele, que só trabalha com 10 anos, ele só faz fenol. Essa médica que eu tô falando também, ela faz 99% é só fenol. A gente vem de outro país,
né? Exatamente. Que vem fazer PMMA. E assim, Amanda, isso eu sei que é muito polêmico. Na verdade, eu Mas nunca é legal a nem, gente citar isso, eu né? nunca nem me posicionei Primeira vez. primeira vez sobre isso. Me perguntam muito sobre isso, inclusive. Eu acho que todas as profissões elas têm seu valor, sua beleza, seu objetivo, né? Exato. E eu acho que realmente, assim, tá um pouco perdida essa questão da estética médica, né? Tá na mão de todo mundo e realmente é algo bem complicado. Eu fiz odontologia, eu quase me formei, eu fiz por 3 anos e meio, tenho muitos amigos dentistas, minhas melhores amigas são dentistas, maravilhosas, inclusive, e não trabalham nessa área da estética. Mas o que eu vejo é que, mesmo após esses 3 anos e meio da odontologia, eu estudei mais de 10 anos para fazer o que eu faço hoje, fora todos os cursos que eu já fiz. Eu estou falando só de formação mesmo, né? De graduação e da especialização. Então, assim, eu sei que eu, Fernanda, não me sentiria segura a fazer o que eu faço hoje, né? Sem esses 10 anos. É bem diferente. Antes de começar aqui, a gente estava então... conversando sobre isso. Na minha área também é muito assim, né? Quando eu comecei a trabalhar com o mercado médico, faz pouco mais de um ano específico, nichado para médico, eu fiquei assustada com o nível de profissionais que são consultores e que, enfim, estão em muitas clínicas, Sim. Mas quando eu vou conversar com a pessoa, falta esse estudo, Sim. né? Esse conhecimento técnico, que é comprovação científica. Então, você pega uma gama aí de clínicas, negócios, porque os dados científicos são muito para negócios em geral, que nem vocês pacientes, independente da faixa etária e tudo mais, a maioria. Então, quando a gente fala de negócios, tá comprovado ali, né? Eu tenho um dado científico e eu vejo que as pessoas nem sabem que isso existe. E isso é importante também você citar, porque, inclusive, eu não entendo como que são essas liberações e tudo mais, mas eu fico pensando assim, que a gente, para lidar com uma determinada área, a gente tem que também saber lidar com as complicações. Exatamente. E eu vejo que, assim, a maioria dos profissionais da área da saúde não tem liberação para um receituário, para um antibiótico. Como que eles vão lidar com uma possível ali contaminação, uma infecção? Que pode acontecer, até com os melhores profissionais. Sim, nem teria relação com o profissional. Aí eu vejo que a gente acaba lidando com um monte de complicação que não é nossa. Então, eu já atendi muitas, atendo sempre complicações, graças a Deus nenhuma complicação séria, mas é super difícil isso, né? Você colocar a sua mão num trabalho que não foi você que fez, e que a partir daquele momento você que está responsável por aquele caso. Exato, e você não sabe exatamente o que fizeram no rosto daquela pessoa, porque o paciente é leigo, né? Não, a maioria chega. Às vezes acha que é ácido hialurônico e tem um PMMA no rosto, né? Às vezes é complicado. É complicado, né? O que você vai fazer? Então, mas é o que eu falo, na minha área acontece muito. Ontem mesmo, eu tava fazendo reunião com um médico à noite, ele falou, Amanda, eu já passei por mais de 22 profissionais. Nossa, prometendo mundos e fundos e o que entregaram, né? Então, em todas as áreas isso acontece. Tudo, e faz parte de nós, como especialistas, informar. Sim. Né? Tentar prevenir que isso aconteça. E na tua área é mais sério ainda, porque impacta a vida da pessoa, né? Ela pode perder a vida e não tem volta, não tem retorno, né? Diferente de uma empresa. Eu acho que acaba que, assim, numa grande maioria desses procedimentos, não é que não tenha tanto risco, mas você vai ali, a pessoa pensa que é só um botoxinho. Eu já escutei muito isso de pacientes que fazem as coisas comigo e não, doutora, aí eu não faço botox aqui não, é só o botoxinho, aí eu faço com tal pessoa. E aí o acabamento de tudo isso que você fez, exatamente, né? E não é só o botoxinho, sabe? Não é só um ultraformerzinho, não. Você pode ficar, né? Você pode ter paralisia ali temporária e ficar com a boca torta, e uma toxina também, você pode ficar com o olho fechado ali, internet, né? 4 a 6 meses, né? Quando pega a pálpebra. Então, assim, porque... É sempre assim, acontece esse tipo de complicação, mas não tão séria, né, que não leve ali a risco mesmo a vida do paciente. E aí, parece que eles mesmos, eu não fiz ali com quem eu deveria talvez eu ter posso feito. dizer assim, quando eu fiz com você, eu tenho muita facilidade de ficar roxa. Tanto no meu parto, eu fiquei muito roxa da cesárea, eu tenho muita facilidade de hematoma.
E eu fiz, né, Ultraform, Sculptra, nem lembro direito, fiz nariz, fiz boca, falo sem problema nenhum, acho o máximo quem, né, faz pra se cuidar e tudo mais. E eu fiquei zero roxa. Zero E roxa. isso nem é nada que... O Isso roxo pode acontecer. pode, mas eu achei assim que teve um cuidado, Sim, um conhecimento. porque isso pro paciente impacta. É algo que pra gente é tipo, nossa, isso é normal, é normal. normal. Não é que tem um problema, mas assim, pra mim é mais fácil eu tocar o dia a dia. No outro dia eu tava trabalhando normal, como, né, se nada tivesse acontecido. Lógico, incha um pouquinho, mas foi muito tranquilo, assim. Porque eu tenho amigas que já fizeram com outras pessoas e pode acontecer, é de organismo, eu sei. Mas eu sei que tem a mão do profissional, tem um cuidado. Eu já fiquei roxa de fazer botox. Pontinhos roxos. Sim. Então, assim, pode acontecer, mas eu vi diferença, entendeu? E outra coisa é a questão do natural, né? Tá cada vez mais em alta o ressaltar o natural da pessoa, né? Exatamente. Que você é muito dessa linha, né? Sim. Ninguém olha pra mim e fala, nossa, você fez essas coisas que você falou. É até um perfil de segmento meu mesmo. Perfeito. Então, se for um paciente que quer algo diferente disso, ele mesmo percebe que não é a minha... Entendi. Se ele chega... Porque eu acho que pelo Instagram já dá um posicionamento você nesse tem sentido, mais clean, né? assim. Até por me ver também, então acho que o paciente já vê que é diferente. Mas se ele chega a ir ao consultório, é um paciente que não progride assim comigo, porque ele sabe que é algo que eu não vou fazer. Ele não se conecta ali. Então, é algo que é uma tendência mundial. Nos congressos a gente tem visto isso. Eu vi que você foi a um congresso agora, né? Sim, a gente estava em São Paulo há mais ou menos 2 semanas e se falou muito disso, muito. Legal, isso eu quero saber, o que tá assim, em alta? Estão falando muito disso, da medicina regenerativa, de você cuidar de pele. O preenchedor, ele vai ser substituído, né, o ácido hialurônico, a harmonização? Não vai. Porque cada procedimento, eu falo muito isso para o paciente no consultório, ele tem o seu lugar. Então, até mesmo o natural, o colágeno, se você exagerar, não vai ficar legal. Então, o ideal é que você consiga um pouquinho de cada. Então, é aquele paciente que estimula o colágeno, mas ele também vai fazer... vai substituir meu botox? Eu não vou fazer mais botox? Claro que não. Então, é um pouquinho daquilo, é que nem eu fiz, né? Exatamente. Então, quando você junta um pouquinho de cada coisa, focando nessa melhoria individual de cada paciente... você tem, assim, o resultado é incomparável, sabe? Do que você focar só em harmonização. Eu recebi um paciente ontem... Cuidado com a pele, aquela pele com viço, bonita, exatamente. né? Exatamente. Ele veio para discutir a avaliação dele, que ele ficou um pouco perdido. O paciente homem também não tem tanto contato como a mulher, né? Nesse sentido, não está tão ligada nisso. E ele veio assim, eu não sei, eu queria era melhorar isso... Mas será que não é só harmonização mesmo? Fazer bastante preenchedor do que eu fazer tudo isso aqui que você, né, pediu para eu fazer? E aí que entra, tudo que você exagera não fica legal. Então, um paciente já mais velho, eu vou encher ele de preenchedor numa pele que não está tratada, numa pele que está flácida, né, num pescoço que está bem flácido. Então, só para esticar a pele, né? Entendeu? Então, é você usar a harmonização querendo disfarçar flacidez. Aí não é legal. Então, quando você usa, você melhorou tudo. E a Amanda me fala, agora eu queria pelo menos voltar um pouquinho o vício do meu lábio e tudo. É outra história. Né? Então, você estruturou e agora você vem com refinamento. Eu falo que é a cerejinha do bolo. Aí é outra história, é bem mais legal. Então, essa parte do que tem de novo, assim, é muito isso, a naturalização facial, ressaltar o que cada um tem, o belo de cada um, né, de você, ela tem uma estrutura facial muito boa, né, então a parte óssea dela tá bem legal, os contornos, mandíbula, maxilar, então vamos ver o que tá precisando, vamos ressaltar outras coisas, vamos deixar essa pele bonita, com Eu vejo que quando eu fui até você, eu percebi que, primeiro a minha percepção, posso estar errada, claro. Mas a minha percepção foi, a Amanda eu tenho 35 anos, né? Tá com 34 no passado, quando a gente fez. Foi finalzinho do ano passado, até tava comentando antes de começar, né? Final do ano, quero voltar lá. E meio que voltar aquilo que talvez eu tinha 10 anos atrás, que eu tinha essa estrutura óssea. Então, assim, é só a Amanda que já existiu, não é uma nova Amanda. Exato. É isso que eu senti, sabe? Isso que me deu segurança. Não é algo que eu nunca tive. Exato, ela veio recente. Legal você ter esse retorno, né? E ela trouxe... Ela nem chegou a me mostrar, porque eu não quis ver, mas ela falou assim, eu vim para fazer o lábio da Carolina Dickmann. Ela vai se reconhecer aqui nesse vídeo. Ela vai comentar, com certeza.
E aí eu falei assim, eu não quero ver. Eu sei que a Carolina Dickmann tá ótima, tá muito bonita, mas eu não quero ver. Eu quero uma você melhorada. Então, se o que tá te incomodando é o lábio, tá sentindo o lábio mais murchinho, o que você acha bonito? Como era esse seu lábio há 10 E anos olha, eu vou atrás? falar, eu nunca tinha reparado no meu lábio. Aí você A gente tirou aquelas fala, né? fotos, né? Aí, não, vou fazer um ml que fala. Aí eu, ai, será? Aí fez, eu falei, vou fazer mais? Aí É hoje eu isso. vejo as fotos e falo, gente, como que eu tava com aquela boca, com todo respeito, de senhorinha? 35 Com anos. 35 Tava caidinha, tava enrugada. Sim. Agora eu E passo um gloss e vivo a a pele vida. muito clara, o A olho pele muito claro, o clara. cabelo claro. A gente tem, né, Tem gente que acha que eu fiz descendência e aquela tudo. pigmentação, não. Não, é só o lábio hidratado, Aham, né? É só você exatamente. repor o volume daquele lábio. Exato, Então, exato. uma coisa é eu trazer um lábio mais bonito para a Amanda, que combine com a Amanda, que seja um lábio que você reconheça em você, Não, né? é Outra ótimo. coisa é eu colocar um excesso de seringa só no seu lábio para você ficar padronizada. Para você ficar com aquela boca Entendi. enorme, que você nunca nem teve, que talvez nem combine você ter um rosto delicado. Então, assim, tem coisas que não dá pra gente padronizar para todo mundo. Mas isso é a minha visão. Eu sei que tem médicos que têm outra visão. E tudo bem, né? E tudo bem também. Tem paciente para ele. Tem paciente Tem que público quer pra todo isso. mundo, né? Eu lembro que uma paciente que me marcou, ela chegou para mim, paciente super jovem, eu não lembro exatamente a idade, mas 20 e poucos anos, cantora. E ela falou assim pra mim, eu não gosto de nada em mim, eu quero melhorar isso, eu quero... Aí ela mostrava várias fotos, eu quero esse queixo, eu quero isso aqui enorme, eu quero porque que você daí é mude artista, isso, né? eu quero que você... Aí eu falei assim, eu não faço isso. Eu não tenho eu não vou conseguir te entregar isso, porque é algo que eu não acredito, é algo que eu não acho Sua visão bonito. estética não é pra Não isso. é essa. E eu falei, mas tudo bem, se você quer isso... Tem profissionais que fazem e você vai ficar satisfeita e é o que o profissional também gosta de fazer, é a linha dele é como De ele trabalho, faz né? de trabalho, exato. E isso existe em todas as áreas e tudo bem, não é nada assim que mereça ser criticado na minha área, não. por exemplo, tem né? muita gente que foca mais na experiência do paciente. Sim. E eu falo que a experiência do paciente, o básico bem feito, ele funciona muito bem. Porque daí depois começa muito mais uma disputa de ego com o coleguinha, que quem faz o menu mais bonito, que Sim. você fazer o básico bem feito, lógico, você criar coisas ali, uns quitutes e tudo mais com a sua cara, não com a cara de outros médicos. Sim. Tem ali, mas eu acho que a experiência muito bem feita, ela já funciona. A diferença pra mim, meu foco é no comercial. Sim. É trazer um comercial que não existe hoje nas clínicas, no nível que eu conheço, no nível que tem potencial para, né? Sim. Então, quando a gente traz uma visão, é essa linha. Tem gente que o foco é total na experiência do paciente? Tem, e tá tudo bem. E não vai trabalhar diretamente no teu comercial no nível e profundidade que eu trabalho. Mas se a pessoa vem só procurando experiência, eu não acredito só na experiência, porque uma hora tem que converter. Sim. E se não converter, a experiência vira custo. Não investimento. Exatamente. Entendeu? Essa questão até é interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas uma amiga que também é da área da dermatologia um dia falou para mim assim: Fê, você foi uma das primeiras clínicas boutiques, né? Com essa pegada de boutique. Eu falei assim, aí não foi nada intencional. Foi algo que eu nem sabia. Você acredita nisso, você quer oferecer isso a mais. Que eu imaginava eu ali. Então, o que eu queria? Que sensação eu gostaria de sentir ali na clínica? Exatamente. Essa questão de não parecer hospital, de não ter aquela coisa toda branca, né? Isso eu mudo os na hora. Os jalecos diferentes, os lacinhos, que eu não esqueço que você me falou também. Que é uma marca registrada. Exatamente. Então, eu comecei nesse padrão de boutique sem nem saber. Foram coisas que eu fui juntando de lugares que eu ia. Eu lembro que eu fui na minha dentista há 10 anos atrás e tinha um frigobar lá e eu olhei e falei, gente, eu posso me servir, eu posso pegar o que eu quiser, eu não preciso ter vergonha. Eu quero um negócio desse. Então eu fui pegando coisas que eu achava legal, de experiências onde eu passava e tentei reunir isso na clínica. Isso é muito legal, E aí hoje o que eu vejo, assim, né, até legal trazer pra gente bater um papo aqui, vira insight também pra clínica, né, como se diferenciar na jornada de experiência do paciente? Você tenta trazer sempre inovação, né? Mas eu vejo que o diferencial hoje é colocar coisas que contam a sua história. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Numa clínica de Minas, a gente traz um café que é da fazenda do pai da médica. Exato. O bolo, que é a receita da avó da médica. Isso aproxima, né? Isso aproxima e conta uma história.
Quando conta história, gera emoção. Quem não gosta de ver um bom filme, de escutar uma boa história? Sim. Então, a gente começou a inovar, até a experiência do paciente tem como inovar. Mas, para mim, Fernanda, é tão básico, é tão óbvio. Isso, para muitos médicos, não é, lógico. Então, eu vejo A gente maior aprende a ser médico, Amanda. maior Ninguém ensinou dificuldade. isso pra gente, por isso que a gente precisa de você. Mas o que vai além é você trabalhar teu comercial. É você trazer uma estrutura comercial. E, assim... Sim. Isso não existe nas clínicas, praticamente. Eu dei um treinamento lá para vocês, foi algo pontual, né? Sim. Mas a Time agora ela tá vindo muito mais com essa pegada realmente de estruturação comercial. A gente tem 5 pilares dentro da estruturação comercial, né? E a gente tem trabalhado muito pós-venda, que não existe praticamente nas clínicas hoje, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar, muito legal, é você vai anunciar um Botox Day, que nem vocês estão com o Botox Day. O Instagram, para mim, é o último. É pegar a lista um por um das minhas pacientes, ó. Liga, não é nem o WhatsApp. Isso dá um retorno, Fernanda. Isso dá um retorno. Eu falo, gente, liga, o paciente, eu sou recebo ocupada. promoção, eu não vejo. Se eu vejo que alguma coisa E me vem, sinto mais não sei o quê, uma. eu já apago. E me sinto mais uma. Se você tem uma clínica boutique, tem que ser em todos os pontos de contato com a clínica. Então, se eu vi no Instagram e ninguém me ligou, não é legal. Não é só pra Eu quero mim, ser né? primeira. Eu já sou o paciente da clínica. Exato. Então, esse tipo de coisa, você pode mandar mensagem, mas não entendeu? Pega o telefone, né? Lógico, a gente tem que passar por um momento, às vezes precisa contratar mais profissionais para isso, você não tem braço, muitos médicos não têm. Ah, mas eu tô com uma pessoa focada em outra coisa. Faz parte. E aí é tudo por isso que eu chamo de toda uma estruturação que a gente chama, né? Mas é bem importante. Eu tô citando isso porque na minha área acontece muito isso, né? Então, eu tô tentando trazer essa inovação para as clínicas e que tem dado um resultado. A gente está com uma clínica agora, não vou falar nem a especificação, qual é a especialidade, porque é a única especialidade que eu tenho dela, e todo mundo vai saber, mas a gente estava com 250 mil, a gente está indo para 1 milhão por mês. Isso é muito bom. E não é cirúrgico. Então, assim, é algo revolucionário, que não existia, sabe? Então, a gente está tentando mudar o mercado. E eu vejo que as médicas que batem o martelo, que nem você, que se posicionam, não vou fazer dessa forma, já é uma maneira de você criar o teu posicionamento também. Sim. De trazer o diferente. Porque aquela que faz tudo de tudo, é que nem eu fazer. Ah, eu vou fazer tudo. Vou fazer financeiro, vou fazer não sei o quê, vou fazer jornada, vou fazer comercial, vou fazer RH. Calma. É especialista. Então, você se tornou especialista na naturalidade. Eu queria saber de você falar, porque eu vejo que os pacientes me perguntam no cliente, para minha equipe, do paciente oculto, que a gente liga para os pacientes, para quem não sabe, a gente liga para os pacientes. O que é paciente oculto, né? Nós ligamos e falamos, oi, aqui é a Amanda. Eu fui contratada pela clínica Fernanda Sorgato. A gente não fez isso por vocês, mas eu estou dando um exemplo, né? E a gente buscando sempre melhorar o nosso atendimento para você, a gente tá querendo escutar de você. O que você achou do nosso atendimento? O que você ficou na dúvida? E aí eles me trazem e ficam na dúvida de quais procedimentos utilizar. E tem muita gente me pedindo do exossomos, né? Então depois entra uma consultora, liga para esse paciente, conversa com ele, explica. Normalmente o paciente vem para a clínica e faz. Sim. Se é indicado, lógico, né? O que você acha? Você já está trabalhando? Como que funciona? Sim. Falando um pouquinho antes de falar do exossomos, isso que você falou que é uma dúvida do paciente, é algo que eu falo muito com os meus pacientes, que eu falo assim, gente, não tem coisa melhor na vida do que aquele paciente que você acompanha, que você sempre está vendo ele. Porque, às vezes, o que está de novo no mercado, aquele laser novo que lançaram, aquele laser de milhões, aquele não sei o quê... E ele é o melhor paciente, tá? Ou que quer estar com você sempre, do que vai lá e gasta uma paulada. Sim, eu falo isso. Eu falo isso pro paciente. Eu falo, olha, se você quiser hoje gastar o valor de um carro aqui, e você vai sumir, e eu vou te ver só daqui 5 anos, ou você vai gastar pouco dentro da sua possibilidade, vai ter um acompanhamento comigo, eu prefiro 1000 vezes, eu juro, acredita em mim. Porque é um paciente que eu consigo ver, tem exossomos, não, mas não faz sentido para ele. E aí ele vem e tira essa dúvida comigo, porque eu sou a profissional que cuida dele. Fê, e o exossomos? O exossomos é isso, mas para você não faz sentido agora. Entendeu? Nem precisa disso, então você pode investir em outra coisa que faça mais sentido. E às vezes o paciente vai lá, marca para... Eu tenho isso, paciente que marca aleatoriamente um procedimento. Aí eu falo, gente, por que esse paciente marcou isso? Aí eu converso com ele e tento entender, por que você marcou isso?
de onde veio essa ideia disso aqui? Porque você precisa muito mais disso e disso. Às vezes porque a amiga Então, fez, ele achou bonito e quer fazer. Viu no Instagram, né? Tá todo Viu no mundo Instagram ficou também. famoso no TikTok. Então, hoje em dia, a É que mídia nem tô me também tem perguntando muito onde é que isso. somos, às vezes marca pra fazer isso e não é Exatamente. indicado. Então, isso a gente resolve só às vezes, esse paciente é aquele paciente que vai muito pelas redes sociais, né? Que vai muito pelo que a amiga Cliente falou. leilão. Isso, é o pior. Esse é né? o pior. Porque você não consegue saber o que ele fez no lugar, nas outras 5 clínicas que ele passou. E aí ele também não sabe o que ele fez. Então, assim, eu tento ignorar. Eu falo, olha, eu vou tentar anular na minha cabeça como se você nunca tivesse feito nada. Eu vou te avaliar de uma forma pontual aqui, com as fotos. Porque ele é e com o que leigo, você ele também tem não de sabe queixa. explicar exatamente o que fez. Exatamente. Então, pra gente é muito difícil esse paciente, sabe? Porque você não consegue entregar também o melhor. Porque ele vem a cada 3, 4 anos e ele passou em vários outros lugares, não sabe o que fez. Tem muito paciente que a médica que estiver bombando mais no Instagram, ele vai. Isso. Ou né? que comprou aquele aparelho que ele viu que é novo. Porque tem fotona, eu tô indo, Isso, né? exatamente. E Esse olha, eu vou aparelho falar novo na chegou. prática. Você sabe falar melhor que eu, mas eu tô dentro das clínicas e eu vou falar na prática. O que eu percebi é que tem gente que tem fotona e não sabe operar o fotona. Ele é muito operador dependente. E não tem tanto treinamento no Brasil, então são coisas assim, porque eu também vendo muito a verdade, quer trabalhar com médico vendo a verdade. Pacientes que não têm resultado. Sim. E aí isso não é legal. Então tem até gente isso, o modismo você tem que cuidar muito, A gente consegue né? aproximar mais falando de ultraforme, falando de ultrassom, né? A gente não precisa falar da marca, muito bem feito, né? Mas falando de ultrassom microfocado. Gente, o que eu tenho de paciente que chega e fala, doutor, aquele, né, o do colágeno, ultrassom, não, já fiz, não gostei. Mas já fez comigo? Eu não sou a melhor, eu não tô aqui pra falar de ninguém, mas assim, me dá uma chance. Vamos fazer, porque olha, eu ele fiz afinou em mim, meu rosto. vi. Ele afinou, o que eu percebi? Ele afinou meu rosto. Eu tava falando aqui, eu engordei, mas o meu rosto tá fino. Ele afinou meu rosto e me deu sustentação. Isso. E tem paciente aquela carinha que eu tenho assim, que ter mais cuidado, grudada, sabe? que ele não quer afinar o rosto. E eu já peguei pacientes que, eu fiz ultraforme, mas eu não gostei porque me envelheceu, afinou. Aí eu falo, sim, porque às vezes utilizou a potência errada, fez mais disparos do que deveria, utilizou uma ponteira não indicada para você. Então, essa individualização no ultraforme, saber a potência, saber quantos disparos, tudo isso faz muita diferença. Então, a paciente fala, eu fiz ultraforme, foi 25 minutos, fiz meu full face. Aí eu, poxa, meu full face demora 1 hora e meia. Fez 400 Alguma diferença tem? e... Isso, o paciente não sabe que eu tenho que fazer 1000 disparos. E o paciente não sabe, não tem ideia que o disparo ele é custo, né? Então, claro que se você está vendo uma variação de preço muito grande, alguma coisa tem. Não é possível. Não é possível, que nem Botox, a conta não fecha, né? Isso. Eu trabalho diretamente com consultores financeiros que eles me mostram, manda Botox R$800, a conta não fecha. Se você fizer a diluição certa, usar o produto certo, a quantidade que deve. E isso engana muito, sabe por quê? O Botox, eu posso utilizar metade do que você precisaria e você vai paralisar igual. Então, naquele primeiro mês, mas você não vai durar, super... né? Isso. Aí você fica super satisfeita. Aí você fala, nossa, então vou fazer esse, porque paralisou igual, amei, ficou lindo. 2, 3 meses tá sem. 1 mês e meio, 2. Olha só. Entendeu? Aí você faz. Só que aí você já fez, já pagou, você nem lembra direito. Aí você não contabiliza no relógio se tá durando 3, 4, ou 5 ou 6. Então você meio que. Parece que não durou tanto. Mas também foi tão baratinho. Sabe? Então. Mas assim, voltando no exossomo que você me perguntou. Aquela cara assim. Aí é a questão da técnica mesmo. Lógico. Mas aí você me perguntou do exossomos, né? Uhum. É muito legal. Como eu comecei te falando, é medicina regenerativa. Então ele tá em alta mesmo. Tá muito em alta. Desde janeiro, desde o Incas em Paris para cá, só se fala disso. Que antes não tinha, né, uma tecnologia não tinha. O exossomos, ele foi desenvolvido fora, e lá fora do Brasil, eles têm a permissão, a autorização para fazer exossomos humano. Então, eles pegam de células de gordura, pegam exossomos dessas células e aí desenvolvem o exossomos a partir disso. Aqui no Brasil, a gente só tem liberação para planta, é só de plantas. Entendi. E o que seria esse exossomos, né? Eu explico assim para o paciente que eu acho que fica mais fácil. Ele é um fofoqueiro do bem, vamos assim dizer. Fica fácil de entender. Então, se ele é um fofoqueiro do bem, ele passa a mensagem de uma célula para outra e aquilo ali se torna uma fofoca enorme, só que é uma fofoca do bem. Então, se você está precisando na sua pele de rejuvenescimento, as células estão entrando em senescência, estão querendo ali ficar velhinhas, aquela pele sem vício e tudo, aí ele é muito utilizado pele e couro cabeludo, né? Então, aquele cabelo que está caindo, que está afinando, que tem alguma patologia ali naquela, né, alguma doença,
ele vai fazer uma fofoca do bem, ele vai falar para a célula, ele vai fazer essa comunicação. Não, gente, vamos com tudo, vamos melhorar, vamos regenerar, vamos ativar. Perfeito. E aí ele distribui essa informação e isso está sendo usado, está sendo pesquisado até para outras doenças, né? Então, doenças aí que são desafios hoje na medicina, eles estão estudando o exossomos também, não só para essa parte estética. Nossa, isso é uma super inovação, né? E você vê assim, mais ou menos para quantos anos? Ou não é por idade? Não é por idade, é por queixa mesmo, porque a gente pode utilizar para estria, a gente pode utilizar para cicatrizes. Pode também, cicatriz então, faz todo sentido, cicatrizes, fica muito legal, é um resultado muito eu já legal. vi uma pessoa postando cicatriz da cesárea, que ficou excelente, excelente. Então, as utilizações são várias. Não é assim, eu vou aplicar o exossomos, ele é só rejuvenescedor. Não. Então, ele consegue perceber ali o que sua pele está precisando e ele vai fazer essa comunicação para ter aquela melhora que você está precisando. Então, se é uma pele com elastose, uma pele que está realmente envelhecida, ele traz aquele... Né? Eu apliquei em mim, eu fiz ele pós-tecnologia, você pode aplicar ele sem nenhuma, ele não é injetável, você não precisa de uma tecnologia prévia específica para fazer antes da aplicação dele, ele, né, você só te passar. E eu não tenho, assim, queixas tão específicas com relação à minha pele, não. E eu falei assim, será que eu vou notar? Né? Eu falei, será que eu vou notar, né, uma melhora? E eu notei, eu vi uma melhora de viço, todo mundo comentando, o que você fez? O que você fez? E eu, gente, o que eu fiz? Aí eu, fiz tá com glow, assim. Já tem mais de mês que eu fiz, assim, mas é aquela coisa que eu consegui perceber diferença mesmo não tendo uma cicatriz no rosto, ou manchas. Outra pergunta que eu tenho, Fernanda, que as pessoas me fazem, então é legal que a gente já traz que está em alta, já tira as dúvidas, né? Tenho 40 anos, só fiz botox até hoje, ou não fiz nada, por onde começar? Pela consulta. Perfeito. Alguém que você confie. Porque aí você vai... inclusive, esse mesmo paciente de ontem que veio discutir comigo, ele falou assim, eu vim com uma queixa específica, você veio com um plano de tratamento para mim. Não entendi por que isso, por que a gente só não faz um preenchimento pontual aqui, porque não resolve. Eu preciso ter esse acompanhamento, eu preciso que você me dê um tempo. Né? Porque se você quiser só coisa imediata, é só isso, é botox e preenchimento. Senta aqui, uma horinha você sai feliz da vida, legal. Só que eu não tô pensando a longo prazo, eu não tô pensando que nem eu falei, o Traformer e o bioestimulador me deu uma sustentação, me deu uma puxada, sabe? Exatamente. Não é que puxou, mas sustentou, assim, aqui tava começando um bulldogzinho. Aí se você falasse assim, Fê, eu quero resultado imediato, não que isso seja errado, se você me falasse assim naquele dia, Fê, eu tenho uma data muito importante, daqui a 2 meses, tem como estar melhor? Vou dar um SOS. Tá, então vamos inverter um pouco a ordem, eu vou começar pelo que te dá resultado imediato. Depois você vem e faz depois você tem que vir, porque você precisa envelhecer bem. Né? Então, assim, não adianta só eu te dar resultado imediato. Eu sei que no começo eu tinha medo disso. Eu tinha medo de indicar colágeno. Primeira vez que eu tô vendo a Amanda, eu vou te indicar uma coisa que você só vai ver resultado daqui 3 meses, você paga caro por isso e fica, fui lá, não vi nada, continuo, né, tá caído ainda e tal. Mas hoje, como eu já tenho esses pacientes que eu acompanho, é mais fácil. Eu falo, Amanda, lembra o Traformer, vai demorar um pouquinho, mas vai ficar bom. Então, assim, não é que você não tenha que fazer os de resultado imediato, mas você tem que casar com as outras coisas. É muito comum isso. Paciente que começa ali, o Botox é a porta de entrada. Então, ele ali nos 30, ele começa, só que aí ele fica dos 30 aos 40 só nisso. Aí ele chega nos 40 e o que acontece? O Botox já não tá mais conseguindo milagroso. Sozinho. Então eu falo, gente, o Botox ele paralisa musculatura, ele relaxa musculatura. Aí você vem e relaxa essa musculatura aqui da área dos olhos. Vamos pensar que tem uma pele por cima. E essa pele tá envelhecendo, tá crescendo, tá ficando flácida. E aí você paralisa o músculo, mas você sorri o tempo todo. Então você vai sorrir, essa pele vai se juntar do mesmo que esse músculo esteja paralisado, vai dobrar tudo aqui. E aí o paciente fala, é a médica, né? Ela não tá fazendo botox direito, ela tá hiperdiluindo, ela tá... Eu tenho uma paciente clássica disso também, ela chegou pra mim e a queixa dela principal era essa área de olhos. Meu botox não pega mais, nem 40 ela tinha. E eu expliquei muito, eu falei, colágeno. Mais, né? Há 10 anos só nessa história do botox, não dá. E ela sumiu. Ficou 2 anos sumida. Aí ela voltou. Aí ela, doutora, realmente, o seu botox ainda era o que durava mais. Eu passei em 4 profissionais, fiz 4 toxinas
e o seu ainda era o melhor. Tá, me fala, o que eu preciso fazer? Aí confiou, Aí aí confiou. voltou. Aí foi colágeno. Ela voltou 3 meses depois, quando eu abri a porta para chamar ela, eu falei, meu Deus. Aí ela, o que foi? Eu falei, mas você tá muito melhor. E eu nem olhei específico para a área de olhos, porque isso era uma coisa que só ela via, assim. Aí ela, tô? Aí eu falei, então vem cá. Porque se eu vi só assim, imagina a sua foto de antes e depois. E é uma das fotos que eu mais mostro hoje no consultório, porque Olha foi só. chocante. E aí ela demorou ainda para voltar, poderia ter o resultado ainda antes, né? Exatamente. Nossa, realmente faz. Eu vi, assim, eu confesso que eu fiz, e eu já fechei quase tudo, né? E aí fiz. Deu uns 2 meses, eu falei, ai, eu não vi tanto resultado. É bem isso. Olha, eu vou te falar que o auge pra mim foi entre o 4º e 6º mês. Que aí foi quando eu dei essa engordadinha a mais e ainda E você meu sentiu rosto que tava tava mais tudo firme bem. e mais magro. Eu falei, calma, o que é isso? E aí eu vi essa firmeza, vi, Sim. sabe, levantou meu rosto. E isso é algo Aí, difícil de aí perceber. eu fiquei apaixonada. Não Eu é todo falei, paciente que vê eu isso. percebo porque eu faço muito vídeo, né? Aí é mais Sim. fácil de perceber quando É. você filma, né? E aí nos vídeos eu falei, gente, tá bem diferente. É E eu vi os isso. vídeos lá de trás com o rosto caído, sem graça. Sensação de Né? cansado. Porque o que vocês estão vendo aqui, eu acho até legal vocês deixarem suas dúvidas, né? Sobre esses procedimentos. Sim, Deixem aqui nos comentários, que daí eu passo para a doutora Fernanda, ela claro. me responde, a gente coloca ali para vocês, eu posso encaminhar, vou deixar até aqui na descrição o seu contato direto ali da sua clínica, né? Deixar teu Instagram, para todo mundo acessar e realmente tirar as dúvidas específicas, né? Porque o pessoal, como eu te falei, o pessoal me pergunta como se a consultora virou a médica. Eu falo, gente, eu não sei, né? O que eu coloco sempre é, olha, é muito difícil o paciente que não precisa, pelo menos, de ultraforme, Sculptra, Botox. É muito difícil, né? É isso, às uma seringa vezes de ácido. eu tenho pele muito branca, muito flácida, então assim, de Somos família duas, né? mesmo. E eu comecei aos 22 anos. Não é Esse todo rosto mundo. tem pele plástica. É impecável, o rosto dela é de boneca. É de Mas boneca. é isso, eu comecei antes, porque a minha mãe é muito vaidosa e tudo, então ela já me É levava. linda, né? Eu conheci. Então já era algo que já foi ali, já foi plantando a sementinha, né? Então é algo que se você se tem algo, já, às vezes eu falo até pro paciente, eu falo, não espere incomodar, não. Eu atendi um paciente essa semana de 32 anos, se eu não me engano. Nossa, assim, foi, acho que o paciente que eu atendi em questão, a questão dele era capilar, e ele não tá careca, ele não tá, mas assim, ele já percebeu uma diferença de 5 anos pra cá, mas ele não esperou ficar com um fio na cabeça para vir atrás. Né? E não ter mais resultado com o tratamento, às vezes vai direto para o transplante, mesmo assim não vai ter um resultado tão estético, tão legal, não vai deixar ele satisfeito. Então, assim, uma área que está crescendo muito capilar, né? E muito. você é especialista nisso também, sim, né? eu fiz um dos melhores cursos do Brasil nessa área de transplante capilar. É uma área que, na pandemia, os homens ficaram em casa, então eles se olharam mais no espelho, eles tiveram mais tempo, foi uma das áreas que poderiam mais cresceu. Raspar, esperar, né? Então eles se viram carecas, eles não viam, né? Entendi. Então isso foi algo que cresceu muito, o capilar de forma geral cresceu acredito demais. muito no potencial do capilar. Nossa, a gente fez uma pesquisa na Time, né? E a gente percebeu que nem 5% dos homens que têm problemas de calvície, né? A gente conversou com uma empresa específica, enfim, outros consultórios se uniram e fizeram. Eu nem te passei sobre isso, né? Tem que falar. O que acontece? A gente se uniu porque o mercado homem é um mercado que tem muito a crescer ainda. E o que se entendeu, né? Que uma média desses homens que têm problema de calvície, nem 5% tratam. Nossa. Tem muito mercado. E é algo muito assim mercado. que o tratamento ajuda tanto, você segura tão bem o paciente a longo prazo, sabe? Só que é algo que também é cheio de tabu. Eles falam que é caro, né? Eles falam que é caro. Só que eu costumo dizer que algo que vai mudar o seu dia a dia, a maneira que você lida com a sua imagem, que vai impactar seu trabalho, seu relacionamento, a vida com seu filho, com seus filhos. Então, não tem dinheiro que pague. Se você pode colocar como uma prioridade do seu orçamento, gente, é um investimento gigante. Um paciente nosso de capilar também super querido, que o estímulo para ele vir foi os 2 filhos homens chamarem ele de careca. Olha aí. E depois do tratamento eles falaram, pai, realmente, não tá mais, né? E eu falo que o cabelo pro homem, a mulher é diferente, né? A gente tem a roupa maravilhosa, o look, e a gente tem tiara, barba e cabelo brinco, é maquiagem deles, né? A barba e cabelo é a moldura ali do homem, é o que ele mais se importa, na verdade. Exato. Tanto que esses pacientes que vêm do capilar,
como eu faço avaliação de uma forma geral, aí eu sempre falo, vamos ver a parte estética, a parte do skincare. Não, doutora, minha queixa é essa, eu quero lidar com o cabelo e ponto final. Tudo bem. Então, o capilar E às vezes eles do começam homem, assim e depois vão evoluindo para às outras vezes coisas, sim, né? sim. Porque daí muda. Ele tem que sentir um pouco de segurança, aí eu vou indo aos pouquinhos e vai dando certo. Exatamente. Então, mas é uma área que invista nisso. Realmente tem muito a crescer. Até a área feminina ainda, né? A gente tem no Brasil, a gente é muito forte, né? Quando você vai para os Estados Unidos, lá ainda é muito fraco a questão de experiência do paciente. Não sei se você já ouviu falar, é muito fraco. É cara de hospital mesmo. Nossa. Mas no Brasil ainda, as cidades maiores ainda se sobressaem disso. Tem cidades pequenas do interior de São Paulo que estão indo muito bem, mas ainda muitas clínicas têm cara de hospital. As clínicas, assim... O atendimento é muito robotizado, né? Muito robotizado, falta muito treinamento. Essa questão é muito legal de falar sobre isso, né? Que eu estava comentando com você essa semana, que o que eu percebo você sabe explicar tudo isso, você me explicou, lógico, de forma aprofundada, você sabe do que você está oferecendo de novo, aí você divulga no Instagram, tô falando um médico específico, né? Alguns médicos fazem isso. E a hora que bate no WhatsApp, quero saber mais. A secretária não sabe explicar, não sabe vender. Isso, assim, pra mim é o mínimo. E você não sabe como isso acontece, tá? Há muito, não, eu tenho certeza. Os médicos, eles focam... Pra mim é perder tempo mesmo. Perdem muito tempo no Instagram. Por que eu falo perder tempo? Se você estrutura, arrumou a casa tá tudo bonitinho, digo, a clínica, a pessoa sabe explicar, sabe receber, sabe atender bem, tem experiência, tudo ok, a médica tá bem informada, tem experiência, tem um pós muito bom, tem um acompanhamento do paciente. Ok, se faz Instagram, é um investimento. Sim. Mas se você faz o Instagram algo que dentro da sua clínica não está bem organizado, o Instagram vira um custo. E outra, muitas médicas é um brigo de ego, né? Quem tem mais seguidor, quem não sei o quê. Só que aí, eu tava comentando com você, tem médicas que eu já fiz cliente oculto, aí é com os médicos, né, paciente oculto, que faz vídeo, você manda uma mensagem no Instagram com o paciente e não responde. Isso é uma realidade, né? Então eu falo pros médicos, se importe fazer o básico bem feito. Aí você já tinha o básico bem feito, aí você pensou, não, eu quero fazer de um jeito a experiência que a pessoa, como eu gostaria. E é legal que fica com a tua cara, né? Quando você entra na tua clínica, é toda a sua cara, né? Meu pai briga comigo até hoje. Por que essa clínica é rosa? Eu falei, pai, porque é a minha clínica, é a minha cara. E os homens vêm aqui e todos... Você não vai atender homem desse jeito? Eu falei, pai, todos elogiam, falam que a filha ia amar, que a esposa ia amar. Acabam propagando, né? Hoje eu já penso numa ampliação diferente. Claro que Mais eu amadureci, a clínica você é outra amadureceu. pessoa, você já é mãe e tudo mais, então, né? claro que mudou. Hoje eu vejo inspirações assim dessa parte de arquitetura do que eu gosto, eu vejo que saiu muito dessa parte. Mas era o sonho inicial, era como eu imaginava, como sabe? Como que você se via naquele momento. Exatamente. Né? Então, lógico, quando a gente fala de capilar, de homem, tem que cuidar, né? Rosa, laços, às vezes eles não se conectam muito, né? Mas talvez você pode trazer um fende, pode trazer algo assim que também é super delicado, super sua cara. Eu vejo você muito nisso, porque pessoa que as duas têm, né? 1,82 é 1,82 também. 1,82. Então são dois mulherões. Então quando você chega lá, você trazer algo que combine mais com o seu momento agora, que é mais esse mulherão, mãe, empresária, não é aquela médica que estava abrindo a sua clínica. Então são seus momentos, né? E é bem legal. Esse aí é uma novidade, né, Fê? 5 anos de clínica. E já irão expandir ano que vem. Na verdade, uau! Meu pai também chegou para mim assim no início, aí ele falou, Fernanda, esse espaço você não fica nem 3 anos aqui. Eu falei, que isso, tá doido? Não, vou ficar minha vida toda aqui, eu só quero um lugarzinho para eu atender, para eu receber meu paciente com cheirinho, com a folhinha do jeito que eu quero, com atendimento do jeito que eu penso. Perfeito. Não, é só isso aqui. E exatamente aos 3 anos de clínica eu falei, cara, não dá mais. Então, assim, eu já tô enrolando há 2 anos, sabe? Então, teve pandemia, teve tudo, né? Uma outra situação. Eu abri a clínica em dezembro, minha filha nasceu em março. Então, pro ano que vem, temos clínica nova para conhecer. Esse é o objetivo. Para treinar, inclusive, né, minha senhora? Então, já começa exatamente. Já pensa aí o que a gente precisa. Porque essa parte de... Clínica nova tem que cuidar muito. Quando a gente fala, Fê, de clínica nova, o que eu vejo? Né? Isso é um alerta mesmo para os médicos. Tem médico que está indo muito bem numa clínica menor, e aí quero crescer, cresce, e não faz a projeção da onde vai vir esse faturamento a mais.
Nós precisamos estabelecer, então, vamos especificar, vai vir disso, 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 ou vai criar esses planos de tratamento, vai ter essas tecnologias, enfim, quais protocolos não é novos. só um espaço maior, né? Não, senão se você tem um espaço maior, mais a reforma, você falou, né, que você está comprando, inclusive, Sim. né, que legal que você está nesse momento já de conseguir investir numa compra de uma nova clínica. Sim. Mas se você não planejar de onde vai vir esse faturamento a mais, era melhor você ficar na clínica pequena. Isso Exato. acontece diariamente. Porque o custo da reforma, o custo de comprar, tudo... E Amanda, é o que eu te falei até, né? O médico, a gente aprende... Eu acho que tinha muito que ter isso, gente. A gente já fica 6 anos na faculdade, não é possível que não dava para, pelo menos, colocar, assim, um estímulozinho pra gente. Na PUC-RJ tem. Eu fui professora lá de modelagem de negócio. A gente não sabe lá nada. Todos os alunos de todas as áreas, né? Nossa, tem que ter. Sendo medicina ou sendo engenharia, eles passam os últimos 6 meses. Ele tem uma aula que chama modelagem de negócio. Fui professora aí, né? É uma banca, eles têm que montar um negócio, literalmente, criar o produto, criar o serviço, tentar vender... do zero. A gente teve uma e a gente avalia. disso, mas foi muito básico. Não, essa é assim. Tanto que de lá eu fechei consultorias para abrir as empresas que tão reais, assim, que eram com os alunos. Então, é muito legal, mas é raridade, né? É raridade. Assim, muito. A gente sai muito preparado para ser médico, a gente quer ser médico. Só que para você ser médico, você vai ter que ser. A gente não sabe disso, eu não sabia disso, porque senão acho que eu já tinha visto isso antes. Então você vai ter que ser empresário, você vai ter que saber gerir pessoas, você vai ter que. Essa coisa de custo, do que dá lucro, o que não dá. Se você quer ter uma clínica, você vai ser mais empresária do que médica. É preciso. Né? Então, e é algo que o médico tá só corre, e assim, ele fica... Eu fiquei apavorada no começo com isso. Eu estava quase inaugurando a clínica. E eu lembro muito bem disso, fui atender uma paciente que era administradora, tinha acabado de se formar, e ela falou assim, tá, e como é que tá seu plano de negócios? Como é que tá não sei o que? Aí eu, é o quê? Que plano? Plano de quê? Para uma nova clínica é bem importante fazer um plano de negócio, tá? E até hoje tem que refazer, tem que refazer. E foi algo que eu falei assim... Que é remodelagem de negócio quando a gente vai abrir uma nova estrutura. E o que eu fui fazendo era realmente assim, me apoiando, né? A gente... pega, né, o marido, pega o pai, pega a mãe, e vai pegando conselho daqui e dali, vai vivendo, vai aprendendo. Vai olhando na internet. Vai levando muito na cara. E para poder você aprender. Gasta tempo e dinheiro, né? Eu falo que uma boa consultoria é sempre investimento. Porque você tem um retorno, né? Sim. Lógico, você tem que... Hoje, por exemplo, a Time, diferente de quando a gente começou lá com vocês, hoje a gente só faz plano anual. Porque eu entendi que exatamente como funciona o rosto. É uma construção. Então, eu dou um treinamento, dá aquele boom, dá aquele gás, mas eu preciso estar ali sempre. Exatamente. Para construir subir cada escadinha com a clínica, não é do dia para a noite. Lógico que é muito bom o treinamento. Só que se eu tenho a oportunidade de fazer anual, então eu comecei a fazer exatamente como você. Agora eu não abro mão, é só anual. Quando o médico ele tá de certa forma inseguro, porque a Time tem 1 ano, eu te falo, você não vai fazer 6 meses, menos que isso, melhor não. Você não consegue às vezes, às vezes você vai abrir uma exceção, você quer que o médico conheça seu trabalho, mas ele não vai ter tanto resultado ali palpável, ele vai falar, será que vale mesmo a pena? Agora, exatamente, fazer só um botox. Você consegue identificar o que aquele médico, aquela clínica precisa, o que aquela equipe precisa e trabalhar. A gente foi remodelando. Não dá para ter resultado só imediato, não. E é legal que o que a gente está tendo desta forma, os médicos falando assim, o nome da sua empresa, Amanda, agora faz todo sentido. Eu tenho tempo. Isso. É time for... Eu tenho tempo, porque você chega com o relatório pronto, com a estratégia, olha, essa situação, pensei nisso, vamos fazer dessa forma. A gente mede se está dando certo ou não aquele plano de ação. Então você não tem que ir para casa e ficar pensando, o que eu posso fazer de novo? Mas será que aquilo que eu fiz está certo? Será que essa pessoa que eu contratei é boa? Vale a pena mesmo? Será que minha equipe está funcionando do jeito que eu gostaria? Exatamente. E eu estou em outras clínicas, então eu consigo comparar. Vocês não estão em outras clínicas, não estão em outras clínicas. Exato. Eu ficava ali 1h30 explicando tudo isso e eu falava, gente, será que ao sair daqui, na hora que esse paciente for fechar o cronograma dele, será que ele entendeu? Será que quem vem depois de mim para passar essa parte financeira, será que vai conseguir explicar da forma que eu expliquei ou não? Sabe o que a gente tem feito, Fê? Isso é um negócio legal para vocês. Eu ficava muito incomodada que a mulher às vezes sai dali, eu vou falar com meu marido, para mim isso a gente já tá cortando. Sim. Eu ensinei muitas meninas isso também, tem que usar, né? E a gente está trabalhando muito com antecipação de objeção. Já não trabalho mais com quebra, trabalho com antecipação agora. A gente mudou isso, tem dado muito resultado. Mas o que eu fiz? Eu entendi que
A médica e a equipe explicam de um jeito para o paciente. Quando chega em casa, às vezes a pessoa tem que, sei lá, 20, 30 mil reais, vai falar com o marido. Às vezes é o caso mesmo, se o paciente retorna. Sim. Vocês devem ver isso acontecer. Só que não é você que está lá explicando, tá? Vamos tratar como uma venda. Então, o que a gente faz hoje? É legal para vocês fazerem lá. A gente faz como se fosse uma pasta, mas uma pasta onde ela abre e tem toda a explicação dos tratamentos que ela vai fazer e tem um quadradinho mês a mês com o que ela vai fazer e com qual é o resultado esperado. E aí a gente, lógico, a gente usa aquele programa que é maravilhoso, algumas clínicas, que colocam como que ficaria antes e depois. Mas nessa pasta, aqui tem as explicações, aqui tem os quadrados, e aí você vira a última página, a gente coloca a foto dela com a... Sabe que vocês colocam o tablet? Com risco, com os círculos. Nem você faz? Sim. Aonde que vai alterar e o que se espera. Ah, isso é legal. Elas começaram a conseguir ter material para vender para o marido. Sim. Isso também, um paciente dessa semana, a gente vai dar resultado, vivendo, né? Isso vale investimento, sabe? Ele ficou comigo e a esposa, a noiva foi para a sala do lado e expliquei tanto para ele, tanto, falei tudo de cabelo para ele. Aí a esposa veio. Aí ele, nossa, eu não sei se eu vou saber explicar não, mas ela falou isso aqui. Aí eu, não, eu falei tanto, eu expliquei tanto, nossa, eu não falei só isso, meu Deus. Então, se ele fosse para casa para falar para a esposa, ela me passou um orçamento de tanto e disse que eu vou melhorar. Para isso você vai pagar 30 mil? Ela vai falar, isso aí não vale isso. Não faz. Mas então, como você pode deixar já as cartilhas prontas. Então, por exemplo, assim, você vai colocar capilar. Então, você já coloca quais são os benefícios, qual é o resultado esperado, o que vai mudar na aparência, né? O que é esperado. Então, você deixa ali pré-pronto, digamos assim, a cartilha de capilar. E aí a pessoa leva e ela consegue mostrar. Então, o que acontece? O que é uma venda? É o valor e o preço que aquilo custa. Então, o valor são os benefícios, o valor agregado. Se os benefícios forem maior do que o preço, a balança tende pro benefício, pro valor. Então, o preço fica pequenininho. Se ele chega em casa e fala assim, porque ela falou que vai me dar cabelo. O preço ficou grandão e o valor ficou pequenininho. Entendeu? Aí não fecha. Então, o que eu tenho? Se eu deixo descrito todos esses benefícios que eu fiquei falando em consulta ali, pesou, a pessoa fala, é tudo isso por isso aqui? Então, vale a pena. E aí, a gente começou a mudar o jogo do que já diminuímos o percentual que leva para casa. Mas quando é um valor mais alto, e às vezes não é só o valor, né? Às vezes a pessoa vai ter que parar um dia o trabalho, e aí depende, tem que remanejar lá com os filhos, às vezes ela precisa uma tarde para fazer aquilo. Então, cada situação é uma situação. Mas ajudar a pessoa a vender em casa. Era um incômodo meu, sabe? E se perdia, porque não sabe explicar. Você teve a prova aí, né? Não sabe explicar. Vi na minha frente, isso aí eu não. Você tá de sacanagem. Aí eu falei, eu não vou conseguir explicar tudo de novo, porque eu fiquei 1h30 aqui falando. Mas sim, ele vai ter o resultado que ele espera, a gente, né? Ele tá tratando novo, tá iniciando, enfim. Mas como era uma paciente que me conhecia, que já trata comigo, ela que trouxe ele, então ela já confiou. Ela, não, tem que fazer, vai melhorar. Mostrei alguns antes e depois pra ela também. Nossa, uma coisa que você me falou agora, teve uma médica até que falou, Amanda, aproveitei esse material pra dar pra esposa levar pro marido. Então eu, por exemplo, sou uma pessoa que meu marido, na minha visão, precisaria fazer algumas coisas que incomodam muito ele. Só que quando eu vou explicar, isso que eu tô dentro das clínicas, ele fala, não vale tudo isso. E se eu fosse com o material? Até mesmo a Amanda é uma médica aqui que não tem condição agora de investir nesse material. Gente, as cartilhas que você recebe dos laboratórios já ajudam. Sabe? Ter alguma coisa, assim, eu falo para os médicos, comecem com alguma coisa. Lógico, é muito mais legal você ter o teu material. Né? E outra coisa que eu achei muito legal... Que parece mais palpável, né? Porque você leva ali o papelzinho, tem foto, tem explicação. Exato. Você só passa o cartão e vai embora assim. Você, nossa, não é uma bolsa, né? Que você leva. Exatamente. Eu falo que serviço é intangível, né? E produto é tangível. Produto você prova, gosta, não gosta. E serviço é uma promessa. Então, essa questão da confiança, ela é muito importante. Por isso que você acaba fechando muita gente que vem de outros pacientes, né? E a gente tem feito esse trabalho muito grande de marketing de indicação. Não é eu vou deixar indicar quando a pessoa bem entende, eu terceirizo a minha venda, né? Terceirizar a venda é deixar a pessoa indicar quando, eu tenho muita indicação. Maravilhoso, mas tem que ser um plus, não o principal. E é aí que eu vejo que muitas clínicas falham, porque você está com uma carteira de clientes de 5 mil pacientes, e aí? Né? O que você está fazendo com isso? Você já teve um custo de aquisição, né?
custa para você fazer vídeo, parar lá, criar. Sim. E uma coisa que vocês fizeram que eu achei muito legal, que é um pós-venda. Quando eu fechei quase o pacote completo lá, né? Eu acho que foi até, inclusive. E aí vocês pegaram e me mandaram uma flor em casa. Isso é inesperado, isso é um pós-venda. Eu achei tão legal isso. E por que você decidiu fazer esse tipo de coisa, assim? Isso eu acho bem legal. Isso foi algo que eu pensei em duas formas. Não só nessa questão do pós-vendas, né? É uma do paciente que fidelização fecha. também, né? Mas também, assim, do aniversário daquele paciente. Porque aproxima a gente do paciente, a gente agradece pela confiança, porque você pode ir em tantos lugares. E acaba que postando, você foi lá? agradecendo você pelo carinho, exatamente. propaga a marca também. Então, eu acho que é algo que aproxima, que demonstra carinho, que demonstra assim, nossa, eu confiei em você mesmo com tanto de lugares que eu poderia ter ido, sabe? É legal que você tenha essa visão, é raro, sabia, Fê? Porque eu falo assim, você foi escolhido entre tantos, dê valor para isso. Né? Sim. Então, e quando a consultora comercial, legal que a gente está tendo bastante troca aqui, né? Eu vou lembrando de coisas que a gente tem aplicado novo, assim, e que faz sentido, né? Para qualquer médico, né? Porque vocês não tem nem tempo, no olho do furacão ali, muitas vezes, por mais que você tente ir atrás dessa informação, você não tem nem tempo. E eu comecei a mostrar para as consultoras comerciais que é muito mais sobre transformar a vida da pessoa do que transformar a sua vida. Porque pensa comigo, se você deixa de fechar um paciente, isso é legal para vocês pacientes. Se você deixa de fechar um paciente, vai mudar a sua vida se não fechar um paciente? Praticamente não, nada. Mas se ele fizer o tratamento, a vida dele vai mudar? Sim. Completamente. Porque a autoestima, a autoimagem é muito importante. Então, quando eu chego para a equipe e falo assim, você tá mudando, a vida dele está sendo impactada, ele precisa muito mais de você do que você dele. Então, não olhe o cartão de crédito. Olhe o que ele vai ver no espelho todo dia. Exatamente. Isso começou a mudar tanto, sabe? Porque eu recebia de consultoras comerciais, de clínicas, já chegando e passando valor. Porque já pensa na meta, já pensa no bônus, já pensa... O valor hoje... Ontem eu fechei um cliente um projeto de mais de R$100.000 com um cliente. Sem mostrar a apresentação, online, eu nunca tinha visto cliente. Foi a primeira vez que eu sentei na frente do cliente. Ele fez Pix na hora. É todo um processo comercial, lógico, né? Só que o que acontece? Eu olho para o cliente hoje que eu entendo que uma consultoria para mim não vai mudar grande coisa no meu negócio. Mas para ele vai. E aí ele ficou falando do preço. E eu falei, antes de falar do preço, eu preciso entender se você está pronto para essa transformação. E é isso, nas clínicas eu tenho feito muito. Se eu te apresentar algo que vai mudar a sua maneira de você se enxergar e vai impactar o jeito que você lida com o seu trabalho, com o seu marido, você vai falar sim para mim? Que o preço se torna ilusório do benefício que você vai receber. E aí, quando a gente começou a trazer essa visão de desfoca do preço, foca na transformação real, que você está sentindo, que você vai mudar, e aí começou a vender. É isso que a gente... isso é um grande insight que eu tô deixando aqui. Sim. Porque é isso, assim. E você, como médica, já faz isso. Isso que eu achei legal na consulta. Eu te falei isso na época. Eu senti uma verdade. Amanda, isso aqui vai mudar. E eu sou a paciente que sempre só viveu de Botox. Olha aí, então a gente mudou isso, né? Mudou completamente, mudou. E eu fui pra fazer Botox. E saí de lá com o tratamento todo. Sim. Então, eu fiquei super satisfeita. Indico assim, ó, de olho fechado. Então, até a Fê falava assim, mano, você trabalha com outras médicas. Não imagino, talvez, você me indicando. Gente, eu sou uma pessoa que antes da gente começar, eu tava falando, a gente precisa fomentar mais o mercado da dermatologia. Nós precisamos unir as dermatos. E eu sou assim, eu gosto de propagar a empresária. Porque eu sou empresária. Então, eu acho que é uma troca, sabe? Eu fiz um negócio, eu gostei. Talvez um dia, se eu fizer o corporal com outra dermato e eu gostar, eu vou propagar também. Tá tudo bem, entendeu? Então, eu gosto de estimular o mercado das mulheres empreendedoras. Eu gosto que todo mundo se dê bem. E eu acho que é uma cadeia isso, sabe? E é uma coisa que eu sinto no meu trabalho, Fê. Quando você deve sentir isso com os pacientes. Quando você impacta a vida da paciente, você impacta o relacionamento dela. Você impacta o trabalho dela. E eu sou assim, eu não ajudo só a médica. Eu ajudo a equipe, eu ajudo a paciente a ter um atendimento melhor, a ter um momento de qualidade. Porque melhora muitas o serviço vezes como um todo, né? É melhor o serviço como um todo. Então a gente melhora, exato, a gente melhora a sociedade, digamos assim. Eu consigo ver. E quando eu mudei, porque quando a gente começa a empresa, eu sendo da área de negócio, muitas vezes eu preciso de caixa. E eu faço mentorias, eu faço cursos para mim, principalmente consultor. Então hoje um dos meus mentores, né?
é o Turqueros, que ele trabalha diretamente com o Flávio Augusto. Então, eu vesti, lógico, uma consultoria muito senior, né? Que para médicos eu até acho senior demais, mas eu precisava para sair da minha zona de conforto, né? Mas, e eles trouxeram muito esse lado para mim. Amanda, você tem um comercial na veia, aplica nas clínicas, não existe. E aí começou a dar muito resultado. Então, e traz calmaria para a médica, né? Porque se dá dinheiro entrando, tudo se acalma, né? Então, Fê, eu agradeço muito pela sua participação. Você acredita que já acabou? Eu que agradeço. Você viu que é rapidinho? É muito rápido, gente. Falamos tudo? Falamos todos que a gente conversou antes de entrar aqui. Eu agradeço muito, é como eu estava falando e repito, é uma médica que eu confio muito, é uma médica que eu confio muito. As meninas que atendem lá são muito fofas com a gente, assim, faz a gente se sentir em casa. A sua consulta da Fê, gente, eu achei calma, explicativa, eu entendi os benefícios, eu não me senti assim, que estavam me oferecendo algo, porque é só para ganhar dinheiro, principalmente na sua consulta, eu senti isso, assim. Então, eu gosto de ressaltar, porque a gente, como nós estávamos falando no início, tem muitos problemas acontecendo. Então, é muito bom saber de uma médica que, né, é de confiança. Sim. Né? Eu que agradeço, para mim é um prazer enorme. É a primeira vez que eu faço um podcast, gente. Foi ótimo. E tem horas que a gente esquece que tá com a câmera, né? Só foi uma conversa mesmo e foi muito bom. A Amanda acrescentou muito lá na clínica pra gente também. A gente somos parceiras também. E para quem está na dúvida, né, para quem não sabe por onde começar, na grande maioria das vezes, o trabalho dela impacta muito nisso, porque nós, como médicos, como eu comentei várias vezes aqui, a gente aprende, né, isso, a sermos bons médicos. E essa parte por trás é muito importante. Não adianta um negócio lindo, bonito, você fazendo o seu trabalho de forma excepcional, sendo que o básico não está funcionando, aquilo ali não está te dando retorno, a sua equipe não está alinhada, né? O que está saindo está mais do que entrando, então a conta não bate. Então, realmente, assim, tenho muitos planos de fazer muitas coisas ainda juntas, porque super confiei no seu trabalho, na sua experiência, e eu acho que isso faz toda a diferença para os médicos. Eu espero que a gente tenha esclarecido aí muitas dúvidas. Se tiverem, pode marcar, pode perguntar. Vai ser um prazer para mim responder. E isso que você falou, assim, da consulta, dessa entrega, é muito fora essa questão da naturalização. O meu trabalho é muito focado nisso. Eu amo demais mesmo o que eu faço, então eu fico muito empolgada ali do que eu faço. Na consulta, gente, eu olho o nariz da Amanda, eu falo, meu Deus, eu quero tanto fazer, vai ficar tão lindo, sabe? Então, é algo que realmente, claro, eu vivo disso, é o meu trabalho, é o meu, né, de onde vem a minha renda, mas realmente, assim, eu amo demais. Para mim, aquela transformação, ver o paciente às vezes chorar de emoção e depois mandar uma foto do casamento, mandar uma foto daquele momento especial que ele queria estar bem, ele vê que ele está melhor. Isso acho que, né, não tem dinheiro que pague, não. É uma satisfação enorme. Pra você ter noção, a gente vai puxando mais assuntos, mas assim, é legal pra gente finalizar, é que eu sou uma pessoa que nunca gostei muito de fazer vídeos e fotos. Meu casamento, pra você não revelei as fotos do meu casamento porque eu não gostei. E hoje, eu gravando os vídeos do podcast, que eu recebo de elogio, e eu olho e falo, gente, sou eu mesma. Maravilhosa. Porque deu aquela realçada, sabe? Aqueles pontos que faltavam. E é a mesma Amanda. A mesma Amanda, graças a Deus. Então tem gente que fala assim, você fez boca, né? Nem percebe que eu fiz as outras coisas, porque só realçou, né? Exatamente. E me traz segurança também, né? Sim. Me traz essa segurança pro dia a dia. Então, Fê, muito obrigada. Eu que agradeço, Amei. Foi um prazer, eu amei gente, demais. O Instagram da Fê tá aqui embaixo, o contato direto da clínica, posso deixar tá bom, aqui também, pode, né? Claro. Vou deixar tudo bonitinho, então qualquer dúvida, melhor que deixar nos comentários, se for dúvida referente à parte técnica médica, já manda direto lá no Instagram, pode ser, Sim, Fê? pode. Manda no Fiquem à direct vontade, lá, gente, ela dá uma olhada e responde poder vocês. ajudar todo mundo. Tá? Curte, compartilha para você ser avisado de mais conteúdos como esse. E muito obrigada pela sua participação, se você chegou até aqui. E hoje acaba a primeira temporada do Time Forecast. Muito obrigada. Tem que ter mais, gente. Né? Vai ter. Votem aí com 2, entendeu? Isso, e falem se vocês querem. Então, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Vocês